Sextou! Gazeta Esportiva tá prontinho para chacoalhar a sua televisão. Muito boa noite para você que está do outro lado da telinha. Chegou a sexta-feira, né, gente? Ô, semana comprida, não sei para vocês não, mas para mim foi uma semana de uns 14 dias. Agora bora! Eles, Alex Miller e Marcelo Bazejo, participando da bancada do programa de hoje, trazendo opinião, trazendo assertividade, credibilidade, muita informação, debate também. Quero ver se vocês vão discordar em alguma coisa, porque vocês geralmente concordam com tudo. É, porque ele é bonzinho, né? Meu filho é bonzinho. Vocês só acham. Nós temos visões parecidas de futebol. Hoje a gente vai falar do jogão de amanhã entre Palmeiras e Botafogo. Quem é favorito pra você, Alex? Se a gente se basear pelo que os times fizeram até agora... Calma, deixa pra falar no eu vou falar daqui a pouco. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente vai discordar aí, Então, eu achei que ia ser isso. Vamos ver a opinião daqui a pouquinho. O Felipe Facincani também vai chegar direto dos Estados Unidos. Ontem ele estava lá na estátua do Rock Balboa. Vamos ver onde que ele está hoje. Tem também uma declaração do técnico Carlo Ancelotti sobre o Neymar. O que será que ele falou, hein? Ainda assuntos mais quentes do São Paulo também. E você deve se lembrar da cobrança que o Memphis Depay fez para o Corinthians. Tem novidades sobre esse assunto. Será que ele recebeu? Será que não? Será que o Timão pagou? Ou tá lá com o nome sujo? Bom, tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Vem com a gente, turminha. Tem muita coisa legal para assistir hoje no Gazeta Esportiva, mas eu quero começar com um recado mais do que especial. Segunda-feira a gente anunciou que teríamos presente da capa e hoje vou mostrar para vocês quem levou o presentaço. Foi a estudante Giulia Zanini. Olha, ela levou para casa esse presentaço lindo. A camisa da capa, olha o tênis rosa também, muito lindo. Parabéns, Giulia. Aproveito para agradecer a capa por mais esse super kit maravilhoso. E claro, você também pode ganhar o seu, é só ficar atento aqui no Gazeta Esportiva. Combinado? Ou no Mesa Redonda também, que de repente chega a capa aqui para presentear você com sempre os produtos com a melhor qualidade, né? Os produtos esportivos da melhor qualidade. Aliás, fiz caminhada esse final de semana com meu tênis novo da capa. Maravilhoso. E eu já começo colocando os nossos comentaristas na fogueira. Pronto. Enquete do dia do Gazeta Esportiva não é palpite. Não é palpite. Segurem os palpites. Certo. A pergunta é bem específica. Ok. Quem tem, e a pergunta está no site, gazetesportiva.com, quem tem o melhor elenco? Botafogo ou Palmeiras? E você de casa, eu quero que você vá lá no site, entre lá, gazetesportiva.com e me dá seu voto, para eu saber o que você pensa, quem tem o melhor elenco, se é o Palmeiras ou se é o Botafogo. Bora, para você, Alex Miller. Para mim, quem é melhor? O elenco do Botafogo ano passado era melhor do que o desse ano. E o do Palmeiras melhorou esse ano em relação ao ano passado. Então, teoricamente, jogador por jogador, tem posições que o Botafogo está melhor que o Palmeiras e vice-versa. Mas, no cômputo geral, acho que o elenco do Palmeiras é um pouco superior ao do Botafogo. É que o Abel não está conseguindo saber fazer cada jogador render aquilo que pode, né, nas suas posições. Às vezes troca muito, não dá sequência, mas analisando os elencos, eu acho que o do Palmeiras é melhor. E aí, Bazejo, o que você acha? Concorda? Eu concordo, eu acho que o Palmeiras, quando o Abel Ferreira olha para o banco de reservas e faz mudanças, consegue manter o nível competitivo de uma forma mais igual em relação ao time titular do que o Botafogo. Eu acho que as peças de reposição do Botafogo não têm o mesmo nível das peças titulares. Do Palmeiras? Do Palmeiras eu acho que talvez possa um ou outro também não ter o mesmo nível, mas é uma diferença um pouco menor do titular para o reserva. Eu acho que o elenco do Palmeiras é superior. O bicho vai pegar, hein? Ô, jogo bom de ver. Vai pegar. Eu quero dar meu palpite. Não, calma, daqui a pouquinho a gente vai tá falar bom, mais. Tá calma, bom, é que eu tô ansioso para falar. Calma, Zé, segura essa ansiedade. Tá bom. Segura a Vou ansiedade. esperar, então. Nós vamos falar mais da Copa do Mundo de Clubes, da FIFA. O Facincani também já tá chegando. Mas vamos falar do Santos. Vamos falar do Santos. E quem tem todas as informações do Alvinegro Praiano é o repórter Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Quer dizer que o técnico da seleção brasileira, o Ancelotti, disse mais alguma coisa sobre o Neymar?
disse. E olha, o Neymar deve ter gostado do que ele disse, viu, Michele? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Falando em Neymar, ele se reapresentou com o elenco do Santos hoje no CT Rei Pelé. O pessoal foi chegando ali, cada um num horário, havia uma programação específica para cada atleta, treino em 2 períodos, mas nada de campo por enquanto, só testes físicos, alguns exames ali na área interna do CT. A novidade, além de Neymar, que renovou o contrato, não chega a ser uma novidade, mas teve novidade que foi o Igor Vinícius. Igor Vinícius, lateral que estava no São Paulo, tá tudo certo, tudo alinhado com o Santos, prestes a ser anunciado. Ele se reapresentou já com o grupo do Kleber Xavier. Agora, falando do camisa 10 e do Ancelotti, olha, o Neymar só depende dele para voltar à seleção brasileira. Porque depois dessa declaração que o técnico do Brasil deu à Conmebol, dá uma olhada. Bom, tá muito claro, o Ancelotti quer contar com o Neymar, mas não vai ser aquele técnico que vai chamar o Neymar a qualquer custo. O Neymar vai ter que estar bem para ser convocado. Deixou de jogar o Mundial, segundo ele, para aproveitar esse período de férias e trabalhar e treinar, e se recondicionar. Ou seja, como a gente tem falado aqui há algum tempo, só depende do Neymar. Vamos ter que aguardar e ver como é que vai ser esse segundo semestre do Camisa 10, Michele. Obrigada, Salazar. O que vocês acham? O que vocês esperam do Neymar para esse segundo semestre após essa renovação? Dá para ainda acreditar completa em alguma coisa? Assim, eu acho uma interrogação, não pelo Neymar em si ou pelo futebol que ele pode apresentar, mas pela condição física. A gente nunca sabe se ele vai aguentar uma sequência de jogos, né? O calendário do futebol brasileiro é pesado. Tá certo que o Santos não tem outras competições, só vai ter o Campeonato Brasileiro. Nem Copa do Brasil mais tem o Santos. Então isso talvez dê uma refrescada para o Neymar se preparar melhor de um jogo para o outro. Então ele tem que aproveitar esse semestre agora para mostrar para o Ancelotti que ele vai ter condições de pleitear uma vaga para a seleção brasileira. Eu acho, inclusive, que se ele não se machucar até a próxima convocação, ele será chamado pelo Ancelotti para a próxima data FIFA, que é outubro, se não me engano. E aí ele vai levando, né? Então, isso que o Ancelotti falou foi importante. Acho que enche o Neymar de esperança, de motivação para poder trabalhar no sentido de disputar essa última Copa do Mundo, que é o sonho dele. Pelo menos ele fala que é o sonho dele. E aí, Bozégio? O Ancelotti, ele é um treinador que, além dos aspectos técnicos e táticos, ele domina muito a gestão de vestiário, né? A gestão de pessoas. É uma das características muito fortes do trabalho do Ancelotti. Eu acho que ele ter o Neymar jogando junto, ao seu lado, já é meio caminho andado para o sucesso da seleção brasileira. Você criar um ambiente no qual o Neymar se sinta confortável e importante é importante de fato para o sucesso do Brasil, mas o Neymar precisa voltar a performar, porque não adianta nada essa boa vontade do Ancelotti levar pelo nome e o Neymar não dá, não jogar né, futebol. Exatamente. Não é só nome, tem que ter futebol também, né? Já deu agora. Bora direto pro YouTube, estamos agora também no outro canal, porque técnico Abel Ferreira está falando ao vivo direto dos Estados Unidos, olha só. Rivais na Europa para nos tirar esse protagonismo que aqui essas três modalidades, já não falo no hóquei no gelo, que essas 3 modalidades tiram ao futebol, mas têm crescido muito nos últimos anos e é uma coisa que vocês têm. Vocês são extremamente organizados quando criam algo e a Liga de Futebol apesar de não descer ninguém, ela é extremamente organizada e tem ainda muita margem para continuar a crescer e vai crescer seguramente. Tudo bem, Abel? Felipe Facincani, TV Gazeta. Abel, me permite traçar um comparativo de algo que esteve em suas mãos recentemente, que era o Endrick, que surgiu, assim como o Estevão, muito jovem, com muito talento, vendido até precocemente, infelizmente pela nossa realidade, para um grande clube do mundo, ele é o Real Madrid, e o Estevão para o Chelsea. E talvez o que as pessoas tentem colocar de comparação, né, e até essa cobrança em relação ao Estevão, sejam muito baseados no que fez o Endrick, né, que saiu do Palmeiras, ajudou, né, com um certo protagonismo também a um título brasileiro naquele jogo contra o Botafogo, inclusive a última vitória do Palmeiras sobre o Botafogo no 4-3, um título paulista,
também com gols importantes, gols decisivos, e talvez o Estevão, para muitas pessoas, esteja precisando destes atos simbólicos, né? Como fez o Endrick também nesse tipo de comparativo. E que em algum momento o Endrick, né, focado nisso, acabou não tendo essa sinceridade do Estevão em falar que a cabeça estava dividida entre Palmeiras e Real Madrid e ele conseguiu esses objetivos. Você não entende dessa forma também? Que talvez para o Estevão essa sinceridade possa também estar atrelada a ele necessitar de alguns jogos mais pesados, mais especiais, para poder decidir em favor do Palmeiras, como fez o Endrick também? Olha, eu tenho que falar outra vez do mesmo. Primeiro dizer-te que quem mete primeiro a cabeça por ele sou eu. Não é por acaso. Não é 1, nem 2, nem 3, nem 4. Podíamos falar de Vítor Reis, podíamos falar de 7 ou 8, né? Que nós os vamos buscar à equipa B, que os metemos a treinar connosco e depois apostamos neles. Como está a acontecer agora com Alá, por exemplo, enfim, como Tales, Luigi. Agora, essa cobrança, eles têm que entender, e eles sabem disso, que é diferente jogar no sub-20 e jogar na equipa principal. Mas não há nenhum jogador no mundo que jogue sempre bem. Eu não vi o Messi no Paris Saint-Germain jogar sempre bem. E foi bem criticado. Bem criticado. Eu vejo o Cristiano Ronaldo. Eu vi o que é que os portugueses fizeram ao Cristiano Ronaldo há um ano atrás, ou nem isso. Já está velho, acabou o ciclo, já não presta. Mas isso a responsabilidade é vossa. Isso é que vocês querem para alimentar, isso é vosso. A qualidade está lá. Ou vocês são todos perfeitos naquilo que fazem todos os dias? Parece. A sensação que me dá é que vocês são todos perfeitos, só fazem as coisas bem, ninguém erra, ninguém tem momentos de falhas. Os únicos que são imperfeitos são os treinadores e os jogadores. Não, cometemos muitos erros também. E é à custa de sucessivos erros que depois aparecem as vitórias. É os sucessivos erros que nos faz, eu chamo-lhe as lições valiosas, que nos faz aprender com o que passou para melhorar. E ser jogador de futebol e ser treinador de futebol é isto mesmo. É saber que quando começa a jogar e faz aquelas maravilhas que eles fazem, vocês dizem que ele é um Messi. E depois, quando ele tem um desabafo inocente e puro de uma coisa que é normal para um jogador de 18 anos ou fosse para um jogador de 30, é normal. E ele de forma ingênua disse: estamos aqui, estou a chegar aqui ao fim do Palmeiras, como é que vai ser? Você tem filhos? Pronto, espero que tenha. Não é? Porque isto parece que é um pouco de nós que sai. E acredito que é isto que ele está a sentir. Se eu daqui a nada vou deixar o Palmeiras, como é que será que eu me vou sentir do outro lado? E é normal quando ele esteja sozinho no quarto, que estes pensamentos venham à nossa cabeça, é normal. E não é de hoje. Só que ele ontem, ou quando falou, foi a primeira vez que falou sobre isso. Ele comigo, ele tem as dívidas mais que saldadas. E que os palmeirenses também. Queria eu que ele continuasse aqui, mas infelizmente já não podemos que ele continue aqui. Temos que aproveitar enquanto que ele lá está, enquanto aqui ele está, e aproveitá-lo o máximo que nós conseguirmos. O Endrick foi outro desafio, e como ele também, isto faz parte, ele agora... Sabem, o futebol é mais do que por isto. Enquanto, eu falo por experiência própria, enquanto nós estamos na formação, nós jogamos pelo puro prazer. É puro prazer. A partir do momento que tu viras um profissional, começas a ter responsabilidades nas costas. A partir do momento que começas a ganhar o teu salário e te cobram, vai aumentando. A partir do momento que tu jogas numa equipa como o Palmeiras, a responsabilidade aumenta. A partir do momento que tu, com 17 anos, te chamam à seleção brasileira, a responsabilidade aumenta. E é isso que ele tem que estar preparado. E vai ter alturas que ele vai aguentar, e vai ter alturas que ele não vai aguentar. Como todos que estão aqui dentro da sala, como todos os melhores jogadores do mundo. O que ele tem que fazer é continuar a pedalar. Mesmo quando for mesmo a subir, é pedalar, que é o que ele tem que fazer. É continuar focado com aquilo que os pais lhe dizem, que tem uma família espetacular, naquilo que o treinador lhe diz e naquilo que os colegas lhe dizem. Mais nada. O resto, as notícias de hoje, no jornal de hoje, embrulha o peixe da manhã. Boa tarde, André Rizek, Sport TV. Por mais estudo que a sua comissão faça, certamente ela fez muito,
a fase de grupos era um pouco jogar contra o desconhecido, né? Você enfrentou o Orly 3 vezes já em mundiais, mas são times que não jogam as mesmas ligas, têm realidades muito diferentes. E uma coisa é estudar o time, dissecar o time, a outra é você enfrentar o time no seu dia a dia, como é o caso do Botafogo agora. Eu queria saber o que muda na preparação. O campeonato é o mesmo, e agora é um jogo eliminatório, né? Mas o que muda na preparação agora? Você conhece, por exemplo, como seus jogadores reagem contra eles? Sabe como eles reagem contra você? O conhecimento é mútuo. Quero saber o que você pode dividir da sua preparação, do que muda, se dá um conforto maior jogar contra algo conhecido, se a tensão aumenta, o que você pode dividir para a gente no que muda na sua preparação ao enfrentar um adversário que está no dia a dia do Palmeiras? Obrigado. Olha, desculpa responder-te assim, para mim todos os adversários têm o mesmo respeito de todos os adversários, seja com o Botafogo ou com o Nacional que está ali ao lado de Palmeiras, a minha preparação não muda em função do adversário. Essa é uma mentalidade que eu não gosto e digo isto aos nossos jogadores. A minha atitude não pode mudar em função do adversário que eu vou defrontar. Isso é o que eu mais desafio os meus jogadores. Porque esse é o primeiro erro que a gente comete. Vamos jogar com uma equipa top, vou-me preparar. Agora vou jogar contra uma equipa de meio tabela, não. Isso é o primeiro erro. E eu não admito isso. Nem a mim, nem aos meus jogadores. A preparação é a mesma. O conhecimento nosso é diferente. Nós conhecemos muito melhor a nossa realidade do que se calhar conhecemos um Al-Ahly, que é uma equipa que também está habituada a lutar para ser campeão. O Porto, que é uma equipa que também tem no ADN uma identidade é como o Palmeiras. Não ganhas, troca. Não há cá margem para... porque é da cultura. Portanto, a minha preparação não muda. O que muda, um pouquinho, é o conhecimento que nós temos uns dos outros. Verdade, o Botafogo, o Carioca, né? Nem quis saber. O próprio presidente disse, não, isso não é uma competição que me interessa. Atrapalha-me, aliás, o resto da época. Eu tenho outras coisas em que me focar, tanto é que acho que nem treinador tinha durante não quis saber, né? Porque sabe perfeitamente que essa é uma competição que tira muita energia, que desgasta muito uma equipa, e ele não quis saber, né? Portanto, nós também sabemos disso. Agora amanhã será um jogo diferente, com duas equipas brasileiras, o que é ótimo, ver 4 equipas brasileiras a poder estar na fase de mata-mata. Isso demonstra muito bem e vai ao encontro daquilo que muitos de vocês dizem. Aqui só Palmeiras e Flamengo. E vocês veem o que o Benfica teve que suar para ganhar ao Boca Juniors, né? O que teve que suar, parece fácil. Uma equipa que nem sequer foi apurada para a Libertadores. Isto demonstra bem, ao contrário de algumas opiniões, porque são só opiniões, o quão difícil é competir aqui na América do Sul. E depois, quando tu crias estas condições, vocês já viram alguns jogadores dizer que crias condições de dar tempo para trabalhar as equipas, gramados top. Este gramado é absurdo, né? Tu depois vês a intensidade, vês os carros de Fórmula 1 a andar a 320, a 340, não os vês a andar a 120 e depois trocas de canal porque não gostas, né? Portanto, por um lado é ruim porque uma das equipas vai ter que ficar de fora, por outro é bom porque o futebol brasileiro vai continuar a ser representado no Campeonato do Mundo. Eu vou fazer tudo para que seja o Palmeiras a continuar a representar o Brasil aqui no Campeonato do Mundo de Futebol. É isso que nós vamos procurar fazer. Dentro daquilo que eu te falei, há um conhecimento maior entre as equipas do que se calhar havia quando joguei contra o Porto ou contra o Al-Ahly. We're here in the front. Abel, boa tarde. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Falando um pouco sobre a preparação do time, né? Vocês acabaram perdendo o Murilo para a sequência da competição. O Aníbal não esteve presente no jogo contra o Inter Miami. Diretamente sobre o Aníbal, ele tem condições de participar desse jogo de amanhã. E do outro lado, o Botafogo perde o Gregory, uma figura importante, e certamente o Renato também vai te preparar alguma surpresa para esse compromisso. O que esperar que pode ser essa surpresa do time do Botafogo do outro lado? Como que vocês estão se preparando para o que pode acontecer em termos táticos do outro lado? E com relação ao Aníbal, se ele consegue jogar de início no seu time ou se ele vai ter que esperar um pouco? Ele já quer saber muito. Está pronto para nos ajudar o Aníbal? É isso que queres saber e é isso que eu te vou dizer. Olha, surpresas, eu acho que as equipas já se conhecem bem. O Renato mostrou muito bem aquilo que
ele vem quando jogou contra equipas de nível superior, e eu acho, e já tivemos muito essa discussão, não custa nada reconhecer quando uma equipa é melhor que tu e reforçar o meio campo. Foi isso que ele fez, jogou com 3 ali no meio campo, a fechar bem o meio campo, e quando ele não quer jogar com 3 mais de equilíbrio, joga com um 5, um 8 e um 10 e dá uma largura pelo lado esquerdo. Portanto, isto é o que ele tem feito. Mas depois é jogo jogado, vai ser a estratégia de jogo dele contra a nossa, mas não são equipas que se conhecem. Nós não vamos fazer nada agora que nunca tenhamos feito. Agora há dinâmicas dentro do próprio jogo que ele tem, que nós temos, e que nós vamos procurar bloquear aquilo que são as forças do nosso adversário e procurar também aproveitar aquilo que são os espaços que são mais difíceis de defender e tentar também aproveitar esses momentos para poder também ferir o nosso adversário. Mas chegar sem dúvida nenhuma um jogo extremamente competitivo e equilibrado, como foram, sei lá, nos últimos, desde 2022, 2023, que eles estão neste nível. Os jogos têm sido extremamente equilibrados. Já ganhamos, já perdemos, já empatamos, já tivemos em jogos mata-mata. A única coincidência, os meus jogadores estão aqui e eu ainda sou o mesmo treinador do Palmeiras. O Botafogo é que foi mudando de treinadores ao longo dos últimos anos. Beleza, daqui a pouquinho a gente vai continuar com a entrevista ao vivo do técnico Abel Ferreira, direto dos Estados Unidos. Antes também a gente vai saber daqui a pouquinho se o Corinthians pagou ou não pagou o Memphis Depay. Mas o Basé, estou ansiosa. Vamos continuar vendo a entrevista do técnico Abel Ferreira? Fala, Podemos Abel. continuar, diretor? Vai. Continuando? Fala, Abel. Bora lá, direto para os Estados Unidos A culpa é da com imprensa. Abel Ferreira. A culpa é da imprensa sempre. Vamos lá. Vou dizer aos meus jogadores, desde o primeiro ao último segundo, vamos pôr em prática aquilo que treinamos. Claro, com as qualidades dos nossos jogadores, com as características dos nossos jogadores, com as decisões dos nossos jogadores, porque eles é que sabem quando chutam, quando cruzam, quando circulam, quando tiram a bola para fora. Isto são decisões dos jogadores. Agora, tenho a certeza absoluta que cada um sabe aquilo que tem que fazer e amanhã, quando entrar em campo, desde o primeiro ao último segundo, vai fazer o que sempre fizeram em todos os jogos, que é dar o melhor deles, com todos os recursos que têm, em busca do último segundo, se for preciso, em busca do resultado para estarmos na próxima fase. Foi isso que fizemos em todos os jogos aqui, mesmo contra o jogo do Miami, onde a primeira parte não foi muito bem conseguida de todo, mas a segunda, alguns de vocês fecharam os olhos ou não quiseram ver o que é que se passou, né? Só quiseram valorizar 45 minutos, e está certo, e não quiseram valorizar os outros 45 minutos, onde podíamos ter acabado o jogo por ganhá-lo. Mas, como eu digo, o copo é igual para todos, cada um olha ou para a parte de cima ou para a parte de baixo. O resto, vamos continuar a fazer o nosso trabalho como sempre fizemos, fazendo aquilo que eu disse desde o primeiro dia: agradecer esta oportunidade, agradecer este desafio, e agora quem é o Botafogo, é com o Botafogo que vamos jogar. One last one, right here. I'm Martin Tyler from Host Broadcaster. Congratulations on what you've achieved so far. What has pleased you the most about the way your team has performed to get you to this stage? Esta equipa tem um caráter e uma alma que não é de agora, é de sempre. Primeiro jogo muito nervosos, não conseguimos impor o nosso jogo. Numa segunda parte do primeiro jogo contra o Porto, onde eu acho que nós fomos largamente superiores e melhores e não conseguimos traduzir toda a nossa capacidade ofensiva em golos, mas não desistimos em um único segundo para lutar pela vitória. No segundo jogo contra o Al-Ahly, um primeiro tempo muito equilibrado, contra uma equipa que é a equipa com mais títulos da história do Egito. E aqui contra o Miami foi um jogo com duas histórias diferentes. Uma primeira parte onde eu já assumi que tudo o que os jogadores fizeram, a responsabilidade foi minha, e numa segunda parte onde mudámos completamente a história do jogo. Toda a gente pensava que ia haver só um fim, que era a vitória do Miami. Sorry. Infelizmente nós conseguimos aquilo que queríamos, que era alcançar o resultado que queríamos para ficar em primeiro no nosso grupo. E esta equipa, para além de
de saber jogar cada jogo para o ganhar, tem um caráter e uma alma de lutar sempre até ao fim pelo resultado. Isso não é de hoje, é desde que nós estamos juntos, e é isso que vocês podem contar amanhã, do primeiro até o último segundo. Bom, a gente teve uma pequena dificuldade ali com o áudio, mas eu quero saber, vamos pro palpitômetro? Não, primeiro vamos falar do que vocês acharam aí dos comentários do Abel Ferreira. Ele ficou meio chateadinho, acho que com a pergunta do Facincani. Não, é porque ele já tinha falado sobre o Estevão antes na coletiva, a gente entrou no meio, bem na hora da pergunta do Facincani, que foi muito legal, veio a calhar, né? Parece que foi combinado. Acabou lá, gente, vocês viram tudo aqui no Gazeta Esportiva. Então pronto, foi realmente... Foi perfeito. E pelo visto, o Estevão não vai sair do time, o Abel defendeu com unhas e dentes que todo mundo oscila, né? A questão da ingenuidade do Estevão na hora de falar aquilo que ele falou depois do último jogo, né? Que não está com a cabeça 100% no Palmeiras, que é difícil manter o foco, porque ele já está pensando no Chelsea. Ele foi honesto. Ele foi honesto, foi um sincericídio, né? A gente costuma dizer. E no futebol isso aí às vezes pega pesado, tanto é que a grande parte da torcida do Palmeiras nas redes sociais, que hoje é o termômetro de muita coisa, essa grande parte é a favor do Estevão ir para o banco de reservas. Mas o Abel, pelo visto, pelo que ele falou na coletiva, não vai colocar o Estevão no banco. Diz que vai aproveitar ao máximo enquanto ele estiver no Palmeiras. Isso significa dizer que ele continua. Eu só espero que ele, em campo, possa render aquilo que até agora ele não rendeu. E aí, Basésio? Olha, jogadores grandes, de qualidade, como é o caso do Estevão, eles provavelmente vão ter em algum momento esse despertar e vão resolver jogos, vão ser decisivos. O Estevão, como qualquer outro ser humano, tem o direito de oscilar, ele é jovem e mesmo jovem já mostrou um futebol encantador a ponto de ser vendido para o Chelsea. Então eu acho que a torcida do Palmeiras tem que ter um pouco de paciência, a mesma paciência que o técnico Abel Ferreira tem, porque sabe do que o Estevão é capaz, sabe da capacidade do garoto e sabe que ele pode ser importante e pode decidir um jogo deste tamanho para o Palmeiras. Por isso, eu acho que a torcida do Palmeiras deveria pisar um pouco no freio em relação às críticas ao Estevão. Eu só acho que o Abel não pode, toda hora, quando tem algo que ele discorda, jogar a responsabilidade de qualquer coisa para a imprensa como ele faz. Porque essa frase que ele usou agora, que os jornais de hoje embrulham os peixes de amanhã, ele está desmerecendo o trabalho da imprensa, ele está desmerecendo a opinião das pessoas em relação a um determinado assunto. Então, se o Estevão falou algo, se o futebol que ele tem apresentado não está sendo bom, e aí os analistas vão e falam aquilo que está acontecendo, ele não pode transferir a responsabilidade disso para um outro lado que não tem a ver com o rendimento do jogador. Ele vive invalidando a opinião da imprensa, né? Isso é um ponto negativo do Abel. Verdade. Então, Alex Miller, vamos para o nosso palpitômetro. O Alex não perdoaria se o diretor hoje não fizesse um palpitômetro no Gazeta Esportiva. Eu faria mesmo se o diretor não fizesse. Olha, ele ia te ejetar da cadeira. Não faria. Entre Palmeiras e Botafogo, vamos lá. Mas eu peço licença para os meninos, eu vou começar por aqui, porque senão eles vão falar que eu estou copiando o palpite de um ou de outro. Por isso. Então, o meu palpite é 2-1 para o Palmeiras! 2-1 para o Palmeiras, passa o Verdão. E Alex, o seu? Eu agora, lembrando que se empatar tem prorrogação e depois pênalti, tá? É uma Copa do Mundo. É uma Copa do Mundo. Eu já fui com o resultado. Mas eu não vou levar o jogo para prorrogação, não. E como eu sou fã incondicional da Michele, eu vou com ela. 2-1 palestra! Ainda bem que eu comecei, senão eu ia falar que eu copiei. E o seu palpite, Basésio? Eu aposto num empate no tempo regulamentar, acho que são duas equipes que se equivalem. Prorrogação permanece, o empate nos pênaltis, eu acho que o psicológico do Palmeiras vai pesar e o Botafogo passa. Que isso? Mas e o placar? Empate, 1-1 e passa o Botafogo. Nos pênaltis. Tá bom. Aí você não vem mais durante um mês, pelo menos, tá? Nossa! Agora pausa no noticiário do Gazeta Esportiva, porque a gente tem que desejar feliz aniversário, sabe pra quem? Hoje é aniversário do xerifão do Mesa Redonda, nosso querido Osmar Garrafa! Soldado Alves! Aê, Botelha!
Parabéns, Botelha! Garrafa, muitas felicidades, muitos anos de vida para esse incrível parceiro de jornada, de vida, né? De história aqui na TV Gazeta. Um amigo, né, amigo? Garrafa, Grande aquele amigo. abraço. Amigo, parabéns, Garrafa. Beijo, Garrafa. Deus te abençoe muito. Agora, você, o São Paulino, quer a notícia do Tricolor e a Marina Buffon está chegando aqui pedindo passagem com as informações. Boa noite, Má. Nós tivemos novidades no treino de hoje no CT da Barra Funda, é isso? Tivemos novidades sim no treino, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente neste frio que está aqui em frente ao estádio do Pacaembu. Inclusive, só como curiosidade, tá rolando um teste de som ali no fundo, porque amanhã vai ter show do DJ Alok por aqui. Então tá rolando show de luzes, show, né, o som sendo testado também. Fica aí informação para quem vai vir para cá amanhã. Mas falando de São Paulo, que é o que nos interessa aqui mais agora, teve sim duas novidades importantes. Hoje, o técnico Hernan Crespo fez o primeiro treino de fato, né? Treino tático junto com o elenco. Ontem houve a reapresentação, mas foram avaliações físicas, enfim, toda aquela conversa entre o treinador e os seus atletas. Mas hoje, de fato, teve o treino tático. Treino tático. E aí sim, 2 atletas participaram do início ao fim, Marcos Antônio e Oscar, que estavam lesionados. Marcos Antônio com um problema muscular no posterior da coxa, o Oscar com um edema na coxa também, estavam fora aí por períodos distintos, mas deixaram o São Paulo aí com esses desfalques nos últimos meses, treinaram integralmente, estão próximos cada vez mais do retorno depois da pausa da Copa do Mundo de Clubes. Assim como ontem, Lucas e Ferreira também participaram de atividades, mas aí com a fisioterapia estão num estágio um pouquinho anterior de recuperação das suas lesões. Tá certo, Michele? Então, o São Paulo continuou treinando lá no CT da Barra Funda hoje. Amanhã, novamente, vai ter atividades por lá. E hoje, então, na questão de treino, lembrando que o São Paulo continua nas 3 competições, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, vai continuar aí no final de semana treinando para o restante do semestre. Tá certo, gente? Eu volto com vocês aí do estúdio. Obrigada, Má, por todas as informações. Diga, Bazejo. Primeiros dias do trabalho do Crespo, né? Ele ainda está conhecendo os jogadores, são poucos remanescentes daquele elenco com o qual ele trabalhou e foi campeão paulista em 2021. Tem o Arboleda, tem o Luciano, tem alguns nomes. O Luan, que não estava sendo utilizado, de repente pode ter uma sobrevida por causa disso. Eu acho que a chegada do Crespo vai ser um veredito para o Luan, né? Porque foi titular com o Crespo. Se não jogar agora, é porque realmente não tem condições físicas de render aquilo que um dia ele já rendeu. Eu lembro que o Luan foi cogitado até para a seleção brasileira. Exatamente. Era um volante muito promissor que depois que o Crespo saiu, no primeiro treino com o Rogério Ceni, ele sofreu uma lesão e desde então a carreira dele nunca mais foi a mesma. Então vamos aguardar para ver qual será o destino do Luan, que está também em fim de contrato, há uma indefinição. Mas o Crespo ainda dando seus primeiros passos, né? Tentando conhecer melhor os jogadores, as características de cada um e aí a partir disso estudar qual que é o esquema mais propício para o São Paulo. Tem atletas em recuperação ainda, alguns já voltando. A tendência é que a maioria desses atletas que vinham desfalcando o São Paulo já estejam à disposição quando o calendário do futebol brasileiro for retomado. Então vamos aguardar. Lucas e Oscar voltando ao time já transforma o São Paulo numa equipe de uma outra prateleira, mas é claro que eles também não podem jogar todos os jogos. Enfim, Crespo terá muito trabalho pela frente e com decisões logo no início do trabalho dele, né? Campeonato Brasileiro, uma sequência duríssima com Flamengo, Corinthians, oitavas da Copa do Brasil, oitavas da Libertadores, enfim, muita coisa com as quais o Crespo vai ter que se preocupar. Beleza. Agora a gente vai direto com o Felipe Facincani, que está lá nos Estados Unidos. Está contigo, Facincani? Tudo bem, Michele? Ótima noite para vocês aí no Brasil, pro Alex, pro Marcelo Bacejo, para todo mundo ligado conosco aqui na TV Gazeta. Acabou agora há pouco, vocês acompanharam aí no Gazeta Esportiva, a entrevista do técnico Abel Ferreira, muitos questionamentos em relação à história do Estevão, com a cabeça no Palmeiras e ao mesmo tempo no Chelsea, também sobre os desfalques do Palmeiras para esse jogo contra a equipe do Botafogo, Murilo fora da competição, Aníbal Moreno retorna ao Palmeiras, o Abel confirmou que está pronto para a partida, e também questionamentos
sobre o Botafogo, que não tem um dos seus principais jogadores. O Gregory, volante, está fora, suspenso. Portanto, o Botafogo deve ensaiar uma chamada artimanha para o Palmeiras. O Cuiabano pode aparecer como surpresa na dobra de lateral esquerda junto com o Alex Telles. E aí o técnico Renato Paiva tentar modificar a forma do Botafogo jogar em relação a essa estratégia que vai ser tão importante entre o lado palmeirense e também o próprio lado alvinegro. Lembrando que o Palmeiras não vence o Botafogo desde aquele 4-3 que fez com que o Palmeiras voltasse a arrancar definitivamente no Campeonato Brasileiro em 2023 para o título daquela competição, muito com o Endrick, por isso até que vocês acompanharam aqui no programa que eu fiz o comparativo, né, da pergunta entre Endrick e Estevão para o técnico Abel Ferreira, o que o Estevão precisa fazer para se tornar aquele Endrick de 2023, que contra um Botafogo foi tão decisivo, e obviamente dali em diante, 2024, Palmeiras e Botafogo jogaram 4 vezes, o Palmeiras não venceu, foram 2 duelos, né, no caso, 2 tipos de duelo, né, pelo Campeonato Brasileiro e de volta também, coincidentemente, oitavas da Libertadores, e o Botafogo conseguiu superar o Palmeiras, tanto que foi campeão brasileiro e também da própria Libertadores. Desta vez aqui, uma revanche instaurada. É o 5º duelo com 4 jogos em que o Botafogo não perde para o Palmeiras. O que vai ser deste gigantesco jogo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA, hein, senhores? Facincani, aí, ó, acabou de ver a entrevista do técnico Abel Ferreira, cobriu tudo pra gente, já tá aí trazendo todas as informações. O que você quer falar sobre esse jogo do final de semana? É um jogo muito equilibrado, não acho que vai ser aquele jogão aberto, que um time vai atacar e o outro vai contra-atacar e várias oportunidades de gol. Acho que vai ser um jogo bem pegado, com muita marcação, com muitos estudos, um certo temor dos dois times de não se expor muito e de repente não tomar gol, porque se toma um gol num jogo desse, complica para buscar, embora falem que o Palmeiras seja o time da virada, o time do amor, mas é lorota para quando você sai atrás, né? Então não dá para ficar contando com a virada sempre. Então acho que os dois times vão jogar fechadinhos, por isso que eu não acredito num jogo muito aberto, com muitas possibilidades de gol. Um jogo muito equilibrado, mas acho que o Palmeiras tem um time um pouquinho mais qualificado. Basta cada um colocar em ação aquilo que sabe. Bom, Facincani, você tem a provável escalação dessa equipe para o jogo de amanhã? Provável escalação, porque Abel Ferreira trouxe alguns mistérios aqui, que sinais foram dados na chamada zona mista, porque 3 atletas do Palmeiras deram entrevista e depois o próprio técnico do Palmeiras. Passaram por aqui o Giai, o Mike e o Alan, um volante que é muito bom de bola, inclusive, né? Aí o torcedor se pergunta, vai ter dobra de lateral? Não sabemos, mas o provável Palmeiras. O Everton com o Giai, Bruno Fux, Gustavo Gomes e Piquerez, Aníbal Moreno ou Emiliano Martínez, Richard Rios e lá na frente o Maurício, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque ou Flaco Lopes, o provável Palmeiras. Mas a gente sabe que Abel Ferreira sempre surpreende. O Botafogo do outro lado, que é uma equipe que todo mundo conhece bem. John com o Vitinho, Jair, o Alexander Barbosa e Alex Telles. Marlon Freitas, junto com o Alan Volante e também o Cuiabano. E Arthur, Savarino e Igor Jesus. Esse é o provável fogão que pega a equipe do Palmeiras daqui a pouquinho, daqui a algumas horas aqui neste território, Lincoln Financial Stadium, senhores. Filadélfia. Beleza, Facincani, muito obrigada. Mais informações vocês encontram no canal do Facincani, no Instagram do Felipe Facincani também, @FelipeFacincani. E aí, a gente vai falar agora do Rafinha, o atacante Rafinha do Barcelona. Tô ouvindo. O Basege vai falar do Palmeiras ainda. O Basege, ele quer falar da escalação do Palmeiras. Fala, Basege. Não, eu não sei se... Acredito até que o Alex concorde comigo. Esse time do Palmeiras... É chover no molhado dizer que esse time do Palmeiras tem total capacidade de bater o Botafogo amanhã. Embora o retrospecto recente seja negativo pro lado do Verdão, o Botafogo conquistou 2 grandes títulos na temporada passada. Estevão, eu acredito que o Vitor Roque para esse jogo é uma escolha melhor. Tem muita gente defendendo o Flaco Lopes, mas se você investe o que investiu num jogador do quilate do Vitor Roque, por que não colocá-lo? São nesses jogos que jogadores como o Vitor Roque devem aparecer. Então eu iria de Vitor Roque,
junto com o Estevão, são dois jogadores que podem ali se associar e tirar um coelho da cartola, são dois foras da curva, mas o Palmeiras tem total capacidade, até porque eu gosto mais dessa formação com o Maurício. O Maurício eu acho que é uma grata surpresa do Palmeiras e é um cara que eu sou fã. Bom, atacante Rafinha do Barcelona e da seleção brasileira está no Brasil aproveitando o período de férias, mas o destaque do Campeonato Espanhol na última temporada deu uma pausa no descanso para atender a imprensa. E é claro que a gente estava lá. Veja na reportagem do José Paes. Alô, alô, minha querida Michele Gianella, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, Rafinha, camisa 11 do Barcelona, jogador da seleção brasileira, esteve em um cinema aqui de um shopping importante da capital paulista para conceder uma entrevista coletiva ao lado da esposa. Muitos foram os temas abordados, os assuntos ali falados pelo Rafinha e também pela esposa dele. Olha só, 2 dos temas aí abordados pelo Rafinha foram no mínimo polêmicos. Quero saber a opinião de vocês. Vamos rodar aí então as 2 respostas mais provocantes, mais interessantes do Rafinha nessa entrevista coletiva aqui em São Paulo. Vamos conferir. Cara, eu acho que eu posso até ser muito criticado pela minha resposta, mas na minha opinião ele só não poderia jogar de goleiro, porque daí ele estaria muito longe do gol para ajudar a gente. Ele, na minha opinião, é um cara muito importante, independentemente da posição dele dentro de campo. Não só futebolisticamente falando, mas também como um líder, que na minha opinião ele é, pelo tempo que eu passei com ele na seleção. A gente ter que abrir mão das nossas férias por obrigação é muito complicado, porque é de direito nosso, né? Todo mundo está de acordo e todo mundo merece pelo menos um mês de férias, 3 semanas que seja, e muitos deles que estão jogando o Mundial não vão ter. Em nenhum momento perguntaram para os jogadores de data, se queriam, só que não, vocês têm que ir, ponto, e a gente acata ordens, a gente tem que estar lá jogando. Então, falando como um jogador de um clube europeu, ter que abrir mão das minhas férias para jogar um novo torneio é muito complicado. Nossa, lembrei aquela polêmica que deu quando eles falaram que estavam de férias, seleção brasileira também. Ai, não sei, eu acho tão legal. Poxa, tão bacana estar no Mundial. O que vocês acharam dele falar isso? Olha, o Rafinha, quando disse que, poxa, ninguém perguntou aos jogadores se eles queriam jogar o Mundial. Se eles queriam jogar o Mundial. Existe um grave problema de calendário, os jogadores europeus vão ter que lidar com isso agora, os jogadores brasileiros vão lidar com isso no final da temporada, porque o Campeonato Brasileiro vai acabar quase já no Natal, devido à Copa do Mundo de Clubes, e aí a FIFA tem que sentar com as entidades que regulam o futebol ao redor do mundo e falar, olha, a gente tem que armar o calendário para que a Copa do Mundo de Clubes se encaixe. A Europa vai passar a ter jogos a cada 3 dias, como é aqui? Eis a questão. Eu acho muito difícil que Mas isso aconteça. Mas é de tanto em tanto tempo. Porque a UEFA é inimiga da FIFA, não se bicam, a La Liga também, vários clubes não gostam. Então, essa é uma parada muito difícil que vai ter muitos capítulos ainda até que haja uma resolução que agrade a todo mundo. Vai ser difícil. Acho que por isso que o Garrafa falou que talvez seja o primeiro e o último Mundial. Eu não sei se vai chegar a ser o último. A FIFA já está querendo fazer a cada 2 anos. 2 anos eu acho que é muito. Muito rápido. Enquete! Você votou lá no site gazetesportiva.com. Quem tem melhor elenco, Palmeiras ou Botafogo? E deu que é o Palmeiras, 65% dos votos. Amanhã a gente vê em campo, né? Agora, você está pensando que não tem Corinthians? Claro que tem, né? E é notícia importante, publicada em primeira mão no gazetesportiva.com, nosso site, portal. A diretoria do Timão quitou hoje a dívida de R$1.400.000 referente aos direitos de imagem do atacante Memphis Depay. Então, o clube espera não ter nenhum problema na reapresentação do holandês junto com o restante do elenco amanhã. Certo? Dívida está paga. O clube ainda não conseguiu pagar a premiação do Campeonato Paulista, que é R$4.700.000, mas entende que esse tipo de dívida não abre margem para o jogador interromper as obrigações trabalhistas. O que vocês acham? Olha, deveria já ter pagado, né, óbvio gente? Que deveria, né? Mas o Corinthians não deve só para o Memphis Depay, deve para outros jogadores também. Então, tem que pagar todo mundo. Se todo mundo gente? chegar e levantar a bandeira de que não vai se reapresentar, não vai trabalhar, não vai jogar,
porque precisa receber, então o Corinthians não vai voltar para o Campeonato Brasileiro. Vai ser difícil para essa diretoria aí equacionar todos esses detalhes. E o Memphis Depay, a gente sabe que tem componentes a mais do que os outros jogadores, é mais birrento, mas ao mesmo tempo ele está correto porque ele está exigindo só o que ele precisa receber, o que deve receber. E não está acostumado com isso, né, Alex? Jogou a vida toda em grandes clubes europeus e sempre acostumado a receber em dia. Agora, precisa ver qual vai ser a interpretação por parte do staff do Memphis. Se essa dívida de direitos de imagem que estava atrasados dá margem ou não para ele se reapresentar. Às vezes ele entende tudo como uma dívida só, né? O Corinthians está pautado ali nas leis trabalhistas do Brasil, mas e o staff do Memphis, né? Então vamos aguardar, amanhã vai ser um dia interessante. O negócio das férias, eu acho assim, foi uma eventualidade, o Mundial de Clubes no final do ano vai ter um tempinho e tal. Agora com salário não se brinca, né, gente? Não, isso é sagrado. Isso é sagrado. Bom, turminha, chegamos ao final do programa Gazeta Esportiva. Peraí, domingo mesa redonda, Futebol Debate, com o Ricardo Oliveira aqui, ex-jogador Ricardo Grande Oliveira personagem, aqui. hein? Jogou pouco esse, hein? Esse Ave Maria. arrebentou, então o programa vai estar sensacional, mesa redonda, tudo sobre o Mundial de Clubes também. Felipe Facincani trazendo tudo ao vivo no Mesa Redonda, tudo sobre o jogo, Palmeiras, Botafogo, jogo de Flamengo. Sabe que pergunta eu vou fazer para o Ricardo Oliveira? O que é? Se ele no auge, hoje seria titular na seleção brasileira. Eu quero que ele responda. Tenho certeza que sim. Bom, turminha, agora sim, também todos os jogos do Mundial, domingo no Mesa. Combinado? Um ótimo final de semana. Um beijo pra vocês. Beijo, Alex. Tchau, Bazé. Jornal da Gazeta. Avante! Gazeta Esportiva. Oferecimento